Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler apenas um versículo. Nós estamos na mensagem 3. O tema da mensagem de hoje é os 12. E chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém? Encontraram? Marcos, capítulo 3, versículo 13. Ao final, toda a igreja de Cristo diga amém. E chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém? Diga comigo, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém? Podeis tomar assento. Como foi falado, essa é a terceira mensagem do propósito de treinamento e ensinamento. O tema dela é os 12. E chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Marcos 3, versículo 13. Nós vamos ver hoje a equipe de Jesus totalmente formada, os 12. E eu quero mostrar nesse pequeno grupo o que nos espera de um grupo maior. Porque o nosso propósito é ter 70 discípulos bem ensinados, doutrinados e treinados para viver a paz e a prosperidade de Deus e fazer a sua obra. Quantos aqui estão dispostos a fazer a obra de Deus? Amém? O que Deus precisa hoje não é de pregadores. O que Deus precisa hoje é de mulheres na sua casa, no seu lar, que sejam sábias, virtuosas. Deus não precisa de pregadores e apóstolos. O que Deus precisa é de homens nas suas casas, nos seus lares, como sacerdotes, representantes de Deus, para trazer a paz, a prosperidade e estabelecer o pão da provisão para cada dia. O que Deus precisa é de pessoas na escola, na faculdade, no trabalho, no meio das rodas, dos grupos, no meio da sociedade. O que Deus precisa hoje é de professores, diretores, comerciantes, empresários, funcionários, que tenham um coração como o coração do Pai, um coração de amor, um coração de bênção. Nós vamos ver na equipe de Jesus hoje os 12 discípulos. Hoje nós vamos ver os 12 que ele escolheu. Vamos ver algumas características desses homens. E como foi falado, para que a gente possa entender a dimensão do relacionamento em um grupo de 70, que mais à frente Jesus chama. Por que os 12? Porque os 12 têm como prioridade ser a mini igreja. Ela é tão diferente, tão diversificada, que ela representa os povos e as nações, os gregos, os judeus, os escravos, os livres, os circuncidados, os não circuncidados. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. E você vai entender principalmente por que Deus está te chamando. Você vai entender o que Deus quer fazer por intermédio da sua vida. Vamos pelo começo. A primeira parte do ministério de Jesus, ele trabalhou sozinho, fez milagres, e o ensinamento era muito simples, era bem superficial. Mas na segunda parte do ministério de Jesus, ele escolhe os discípulos. Ele separa, ele escolhe 12 homens para andar bem próximo dele, de dia e de noite. E para que eles tenham um ensinamento profundo da doutrina de Cristo, e para que depois que Jesus subisse aos céus,
pudessem continuar a obra. Então, na primeira parte, aconteceu milagres, Jesus fez milagres. O ensinamento era bem simples, era para todos. Mas na segunda parte, quando ele escolhe os 12, estes 12 andam com eles, com o propósito de ouvir a doutrina, ver os muitos milagres e, principalmente, serem preparados para depois que Jesus subisse aos céus. Nessa segunda parte, é necessário uma equipe organizada e que está sendo treinada, porque o trabalho cresceu muito. Jesus está com muitos trabalhos, muitas atividades, muitas frentes missionárias. Então é necessário, para esta segunda parte, uma equipe para o trabalho e que este trabalho seja organizado. É muito comum, nós já falamos sobre isso, em Mateus 22:14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a partir deste momento em que Jesus separa os 12, e mais à frente ele separa os 70, vai haver uma multidão seguindo Jesus. Vai haver uma multidão. Muitas pessoas vão seguir Jesus, vão acompanhar Jesus, vão ouvir as suas mensagens e vão ver os seus milagres. Mas esta multidão é ocasional. Em certo lugar que Jesus vai, eles estão. Em outro momento eles não estão. Alguns estão, outros não estão. Uma hora eles voltam para suas casas, depois retornam novamente para ver Jesus. Mas os 12, eles foram escolhidos. Nós falamos que há uma multidão seguindo Jesus. E eles são ocasionais. De vez em quando eles encontram Jesus. Diga, há uma multidão. Mas quando nós vemos no final do Evangelho, no livro de Atos, fala que antes de Jesus subir, ele se encontrou com um pouco mais de 500 pessoas. Destas 500 pessoas, ele dá uma instrução para que eles fiquem orando em Jerusalém até que o Espírito descesse, o Deus Espírito Santo viesse. E ali se fala de 120, mais ou menos 120. Então nós vamos vendo os números, a multidão e a forma que Jesus organizou o seu ministério. Diga, uma multidão. Diga, mais de 500. Diga agora, aproximadamente 120 pessoas. Estas 120 pessoas estavam orando e intercedendo para que o Espírito viesse. Porque eles só poderiam sair e continuar a obra quando Deus Espírito Santo viesse. Depois dos aproximadamente 120, nós vemos o número de 70, que é o número que nós estamos trabalhando. 70 discípulos, evangelistas, que saíram a levar as boas novas. Diga, 70 discípulos, evangelistas, preparados para fazer a boa obra. Depois dos 70, nós vemos um número mais reduzido de 12. Diga 12. 12 apóstolos. E depois um número ainda mais reduzido. Diga 3. Diga 3 apóstolos da intimidade. Todo momento especial de Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João. Jesus vai ressuscitar. Jesus vai fazer algo especial. Jesus vai trazer uma grande revelação. Jesus sobe ao monte da transfiguração. Ele chama Pedro, Tiago e João. Então, a equipe de Jesus começa a crescer e ele começa a organizar. Então, são os 3 da intimidade, são os 12 apóstolos, são os 70 evangelistas que levam as boas novas, são 120 da oração e da intercessão, para que o Espírito de Deus possa descer e eles possam fazer a obra, não na carne, mas guiados pelo Espírito, cheios do poder. E uma multidão de 540 pessoas que viram Jesus depois que ele morreu e ressuscitou. Amém? Agora, os 12, eles foram chamados, eles foram escolhidos por Jesus antes do Sermão da Montanha. Diga comigo, os 12 foram chamados antes do Sermão da Montanha. Como eu já falei, o Sermão da Montanha é um momento muito importante no ministério de Jesus,
para os 12 e para os 70. Mais à frente nós vamos fazer um estudo, nós vamos fazer uma campanha especial com mensagens sobre a mensagem do Sermão da Montanha. Mas agora ele separa esses 12. E esses 12, eles deveriam aprender na privacidade de um relacionamento íntimo, diário com o seu mestre. Como deveriam ser, agir, crer e ensinar com suas testemunhas e seus embaixadores no mundo. Eles os orientavam à noite a respeito do que deveriam falar de dia. E falava aos seus ouvidos o que nos anos posteriores anunciariam publicamente. Então nós vemos que Jesus separou os 12 e tem uma preocupação de ensinar e de mostrar como eles deveriam ser, agir, crer e ensinar. E ensinar que eles são testemunhas, embaixadores de Deus sobre essa terra. Quando se fala do número 12, esse número 12 que Jesus separa, eu falei da multidão, falei dos mais ou menos 120, dos 70, dos 12 e dos 3. Mas quando Jesus separa os 12 discípulos para serem apóstolos, há um significado muito grande nisso. Porque desde que Deus chama Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, Jacó tem 12 filhos, diga 12 filhos, diga 12 tribos, Israel. 12 filhos, 12 tribos e Israel, um só povo unido. Então, quando isso acontece, todos que viram Jesus separando 12, entendem que Jesus está falando de um governo, de um reino, que não é desse mundo, mas que é o reino dos céus. Nós vemos Moisés com 12 espias, nós vemos Josué com 12, nós vemos muitos com 12. E todos que conhecem a história de Israel sabem que o número dos 12 representa as 12 tribos, representa Israel, representa um governo, e Jesus está deixando bem claro, eu estou estabelecendo o reino, é chegado o reino, diga, o reino de Deus é chegado. Algumas pessoas podem chegar, e muitas já chegaram para mim e falaram, mas pastor, parece que você tem uma fixação por 12, parece que você tem uma fixação por 70, eu nunca vi isso. Eu vejo muitos pastores querendo levantar outros pastores, levantando outros presbíteros, levantando obreiros, levantando diáconos, levantando apóstolos. Mas por quê que você fala muito sobre os 12 e sobre os 70? Porque o seu alvo, nos próximos meses, para o próximo ano e meio, é 70 discípulos. 70 pessoas que conheçam a palavra da verdade e que façam a diferença. É bem simples, porque foi o que Jesus fez, e foi assim que ele nos ensinou a fazer. Mas eu quero ler para vocês algo que escutei uma vez essa resposta. Você pode dizer, Jesus não mandou que eu tivesse 12. E eu responderia, verdade. Mas onde está escrito que Jesus mandou você abrir uma igreja e ser pastor no modelo que você julga ser o melhor? É bem verdade. Como eu falei, que Jesus não mandou eu levantar 12. Que Jesus não mandou eu levantar 70. Mas isso está na palavra dele. Isso foi o que ele fez. E todos que seguem Jesus vão fazer isso. Todos que são filhos, discípulos, todos que fazem parte do reino, vão ganhar e vão consolidar 12 pessoas. Vão levantar 70 evangelistas. Mas aí continua a resposta. Mas desde os dias de Ismael, desde os dias de Ismael, mesmo tendo um modelo errado, que usou 12 para trazer complicações geográficas, Deus
Deus abençoou o modelo e respaldou. Jacó, 12 filhos, 12 tribos. Moisés, 12 príncipes. Josué, 12 governantes. Elias, Neemias, Esdras, Josias, Davi, Salomão, Jesus e a igreja, que mantiverem esse modelo. O que precisamos é entender que a forma mais próxima de termos um ministério parecido com o de Jesus é sermos apostólicos, entendermos a seriedade dos 12 e dos 70. E claro, entrarmos na responsabilidade de reproduzir com êxito, sem complicações e sem problemas. Então a Bíblia nos mostra que desde o começo, todos que usaram o modelo de Deus, que é o 12, que é o 70, todos eles prosperaram. Como nós lemos, até Ismael, que usou este modelo da forma errada, trazendo confusão e perturbação, porque ele usou o modelo certo, ele prosperou. E todos nós, que entendermos o discipulado de Jesus, entendermos a palavra de Deus, e vivermos o discipulado, e vivermos conforme a sua vontade, faremos parte de um grupo de 12, teremos um grupo de 12, e levantaremos 70 evangelistas, ganhadores de alma. Mas isso deve ser feito sem complicações e nem problemas. Deve ser feito de forma simples e natural, de uma forma espiritual. Eu queria saber se você está entendendo o que foi explicado. Você está entendendo como Jesus viveu e a equipe de Jesus? Você está entendendo como é que Jesus está nos organizando e nos fazendo ter êxito para crescermos e prosperarmos e principalmente levarmos a tua palavra? Formando grupos, equipes, formando 12, tendo 3 de intimidade, levantando 70, 120, 500, seguindo os passos de Jesus e de todos os grandes homens e mulheres que Deus usou. Por isso, os números não são numerologia, não é misticismo, mas é uma forma organizada e planejada de trabalhar, estabelecer o reino e levar as boas novas. Simplesmente como Jesus fez. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Em Mateus 19, 28, Jesus fala sobre a recompensa. Semana passada nós falamos um pouco sobre o sacrifício. Sobre o sacrifício que os discípulos tiveram que fazer para seguir Jesus. E aqui Jesus fala que o sacrifício que eles estão fazendo vai ser recompensado. Diga: todo sacrifício que eu fizer, Deus vai me recompensar. Deus vai me abençoar. Mais à frente nós vamos falar só sobre isso, sobre a recompensa. Mas eu quero deixar bem claro aqui que Jesus deixa para os discípulos uma palavra inspiradora. Jesus chama os 12 e diz: olha, vocês abriram mão de muitas coisas. Abriram mão da própria vida de vocês para me seguirem. E vocês que estão me seguindo, quando o Filho do Homem, quando Deus se assentar no trono, vocês também vão se assentar no trono. Haverá 12 tronos, e vocês vão ser príncipes junto comigo, para governar essa terra. Todos aqueles que seguem a Deus, que vivem o discipulado, que fazem sacrifícios, vão receber recompensas. E a primeira é a promessa de que nós somos sacerdotes reais, príncipes e princesas. Sacerdotes, príncipes e princesas. Amém? Os príncipes estão aqui? Amém? Então saiba que tudo que você sacrificar, Deus vai te recompensar. Nós vamos ver agora o nome dos 12 discípulos. Podemos observar que elas contêm 3 grupos.
de 4 pessoas. Diga 3 grupos de 4 pessoas. Nós vemos a lista dos discípulos, dos apóstolos, em Mateus 10, do 1 ao 4, em Marcos 3, do 13 ao 19, em Lucas 6, do 12 ao 16, e em Atos 1, 13. Em todas estas listas, nós vamos ver o nome dos 12 apóstolos, e nós vemos que há grupos de 3. São 3 grupos de 4 pessoas. E nós vamos observar agora eles e vamos trabalhar alguns princípios. Toda a lista, no começo, o primeiro nome que aparece é de Pedro. Diga Pedro. Amém. E o último nome da lista é o nome de Judas, o traidor. Por quê? Pedro, porque é o mais conhecido. Diga Simão Pedro. É o discípulo. É o apóstolo mais conhecido. Por isso ele está no primeiro nome. No começo da lista. E no rodapé também está um apóstolo muito conhecido, mas pelo oposto, pela vergonha, pela desobediência, pela rebelião, pela traição. Judas Iscariote, o traidor. Diga Judas, o traidor. Então vamos dar uma olhada nessa equipe, nesse grupo, só para que vocês tenham ideia. O primeiro grupo de pessoas, imagine os 12, nós vamos pegar os 4 primeiros. O primeiro grupo inclui aqueles que são mais conhecidos. Simão Pedro, o homem de pedra, André, irmão de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, filho do trovão. Então esses 4 discípulos são os mais conhecidos. São os mais conhecidos, mais famosos. Pedro, André, Tiago e João. Agora o segundo grupo inclui aqueles que são um pouco menos conhecidos. Filipe, o inquiridor sincero, Natanael ou Bartolomeu, o israelita em que não havia dolo, pecado, Tomé, o melancólico. Tomé, é interessante que Tomé num momento delicado, em que todos estavam com medo. E Jesus diz, nós vamos subir a Jerusalém, porque eu vou morrer, chegou a hora, convém a hora, chegou a hora em que eu vou me entregar. E todos os discípulos com medo. E Tomé diz, vamos nós todos, e morramos com ele. Você vê que Tomé tem fé, e diz, vamos subir e vamos morrer com ele também. Mas nós vemos o mesmo Tomé, depois que Jesus morre, duvidando. Eu só creio se eu colocar o dedo na ferida. É Tomé, o melancólico. Depois, Mateus, o Levi, o publicano. Mateus, só ele se chama Mateus. Todos os outros apóstolos, quando escrevem sobre Mateus, falam que é Levi. Mas ele mesmo fala, eu sou Mateus. Nós falamos já sobre isso, sobre a mudança do nome. Agora o terceiro e último grupo, com as últimas 4 pessoas. O terceiro grupo inclui aqueles que são os menos conhecidos de todos, exceto no caso do traidor, que ficou muito bem conhecido. Tiago, o menor, filho de Afeu. Agora nós vamos ver o discípulo que tem 3 nomes. Ele é conhecido como o discípulo de 3 nomes. Ele é conhecido como Lebeu, Tadeu ou Judas de Tiago. Simão o Zelote, e como eu falei, o último, no rodapé, Judas. Estes são os 12. Os 12 discípulos que foram separados, que foram escolhidos por Jesus. Eu queria que você observasse que em meio aos 12 discípulos, tem 2 Tiago, diga 2 Tiagos, 2 Judas e 2 Simão. Dois Tiago, 2 Judas e 2 Simão. E eu quero, antes de falar de Simão Pedro, que é o mais conhecido, e Simão o Zelote, que é o menos conhecido, eu quero que você observe que dentre esses 12 apóstolos, nós temos 4 evangelhos.
O evangelho de Mateus, qual que é o outro? Marcos. Eu acho que é isso aí. Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso? Lembrou? Esses são os 4 evangelhos. Destes 4 evangelhos, quais foram escritos pelos discípulos de Jesus? Somente o primeiro, que é de Mateus, o publicano, que nós vimos semana passada, e o último, que é de João, o discípulo do amor. Você observou que dos 4 evangelhos que está nas nossas mãos, dos 4 evangelhos, somente 2 foram escritos pelos apóstolos? Porque Marcos não é apóstolo de Jesus. Lucas não é apóstolo de Jesus. Marcos andava com Pedro, era discípulo de Pedro. E Lucas era discípulo de Paulo. Eles andaram com Jesus e faziam parte da multidão. Tanto Lucas e com certeza Marcos, eles não eram apóstolos, eles faziam parte da multidão. Mas você vê que eles escreveram os evangelhos e o nome deles estão aqui. Eles não são os discípulos e não fazem parte da equipe dos apóstolos. Mas dos 4 evangelhos, 2 foram escritos por pessoas que faziam parte da multidão. Você está entendendo que você pode fazer a diferença, sendo 12, 70, 120, 500, ou fazendo parte da multidão? Você andando com Jesus, andando com Pedro, ou com Paulo, que nem viu Jesus na terra, você pode fazer a diferença? Lucas andou com Paulo, e Paulo não foi discípulo de Jesus, e foi chamado muitos anos depois. A questão não é se Jesus é o seu discipulador, se o pastor Marcos é o seu discipulador, a questão é se você é discípulo, se você é fiel, e se você entende a palavra de Deus, e você faz parte. Vamos ver agora, eu quero trabalhar algumas diferenças. Como eu falei, o primeiro da lista quem é? Pedro, diga Simão, Pedro, o homem de pedra. Vamos tirar Judas da última linha, porque depois, em Atos, ele é substituído por quem? Matias. Judas se enforca e os apóstolos fazem uma eleição, lançam a sorte e Matias substitui Judas. Todo traidor é substituído. Amém? Então vamos pegar o primeiro da lista, que é Simão Pedro, tiramos Judas, e o último da lista aí é Simão o Zelote. Diga Simão Pedro versus Simão o Zelote. Eu quero trabalhar a diferença entre os discípulos. Simão Pedro é o mais conhecido dos discípulos e dos apóstolos. Simão o Zelote, ele é discípulo e ele é apóstolo. Mas não se fala nada dele. Não tem nada na Bíblia que fale dele. Não tem nenhum escrito histórico falando sobre ele. Você acha isso estranho? Jesus chamou um Simão para ser um Simão ninguém. Jesus chama um Simão e fala que ele é Pedro, uma pedra. E este Simão Pedro é o mais conhecido, ele é o orador, ele é o pregador, é o mais conhecido. E do outro lado está o Simão, conhecido por Zelote. Ele é discípulo, ele é apóstolo, ele foi escolhido por Jesus, mas na Bíblia não fala nada dele. Os textos históricos, os historiadores não sabem nada sobre ele. De um lado, uma pessoa conhecida e famosa. Na mesma equipe, um outro que não sabemos nada sobre ele. A única coisa que sabemos é em relação ao seu nome, porque ele é conhecido como Simão o Zelote. Diga o Zelote. E Zelote não significa um território, que nem Jesus de Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré, em Belém. E aqui, Simão, o Zelote, não é uma cidade, não é um vilarejo, não é onde ele nasceu, onde ele morava. Não é uma questão geográfica, mas é política. Diga,
política. Este Simão Zelote, ele fazia parte de uma organização política que lutava contra o domínio romano que cobrava os impostos. É a única coisa que sabemos sobre ele, por causa do seu nome, que é Zelote. Faz parte de um grupo radical, extremista, de um grupo político que luta por mudança, que luta pela sua pátria, que luta por mudança, por uma revolução armada contra o domínio romano que tem explorado o povo com os impostos. De um lado, Simão Pedro, conhecido, famoso, o pregador. Do outro lado, Simão Zelote, o desconhecido, o anônimo. Não falou nada, não tem nada escrito sobre ele. E só sabemos que ele faz parte de um grupo político, armado. Às vezes nós olhamos dentro da igreja e dentro das equipes, e há muita diferença. E nós sabemos que ninguém é igual a você. Você é um ser único. Deus te criou para ser a imagem e semelhança dele e ser único. Ninguém é igual a você. Você tem uma identidade. Você tem um perfil, uma personalidade, um caráter. Diga, eu sou único. Por isso a pessoa que está do seu lado é muito diferente de você. Muito diferente. E aqui nós vemos as diferenças entre os discípulos. Queria agora falar sobre a diferença dos mestres. Queria falar sobre Judas, o líder dos zelotes. Não é o Judas traidor, não é o Judas discípulo e apóstolo, mas é Judas, e ele era o líder dos zelotes, deste grupo armado, que nem nós falamos que Simão fazia parte. Judas é o líder deste grupo político, armado, patriota, que luta contra o Império Romano e a cobrança de impostos. E do outro lado nós vemos Jesus, o líder dos apóstolos. Se nós olharmos hoje, há muitos tipos de líderes. Há muitos líderes. Há muitas formas de liderar. Liderança religiosa, liderança sobre a sua casa, nas escolas, liderança sobre o governo. Mas aqui nós vemos duas pessoas totalmente diferentes. Judas lutava por Israel de uma forma organizada, os zelotes, com espadas e punhais, contra os publicanos, os cobradores de impostos, para que Israel fosse liberta. E do outro lado, totalmente diferente, oposto, Jesus, lutando por um reino de filhos, por um reino não de um país, mas para um reino universal, e que lutava com as armas do Espírito, com as armas do amor, com a verdade. E nós vamos seguir quem nós quisermos. Nós vamos seguir e vamos caminhar com quem eu quiser. Eu posso andar com quem eu quiser. Eu posso andar com o pastor Marcos, eu posso andar com o pastor não sei da onde, eu posso fazer parte de um partido político. Eu escolho o líder que está sobre mim. Eu escolho qual é o meu líder e aonde que eu vou fazer parte. Qual é o grupo que eu vou fazer parte. Judas e Jesus, os dois são líderes, mas são totalmente diferentes. Um luta por uma pátria, Israel. O outro luta por um reino universal, para todos os povos. Um luta com homens armados, espadas e punhais. E o outro luta com a verdade e o amor. Líderes diferentes.
Sabe por que eu estou falando isso? Porque é uma questão de escolha. E a grande questão é que me chama a atenção, é que nós vimos sobre Simão Pedro e Simão o Zelote. Este Simão Zelote, ele fazia parte deste grupo organizado e o líder era Judas, o líder dos Zelotes. Agora, por quê? O que levou uma pessoa deixar o seu líder, Judas, o líder dos Zelotes, e seguir a Jesus? Eu não sei o que passa, porque não tem nada escrito sobre ele. Eu não sei o que passa na cabeça, no coração dele. Não há nada registrado. Mas a verdade é que um Simão Zelote deixou o seu líder, Judas, um homem que tinha um plano, um projeto, muitos homens organizados, uma estratégia para lutar de forma armada contra os publicanos e contra o domínio de Roma e a cobrança dos altos impostos. Ele deixa esse líder e vai seguir um líder totalmente diferente. Ele vai seguir Jesus. Com certeza você já deve ter tido muitos líderes sobre a sua vida. O nosso primeiro líder é o nosso pai. O nosso segundo líder são os nossos professores. E alguns outros líderes vão entrando na nossa vida. Mas chega um momento em que nós temos que escolher quem é o meu líder, quem é o meu discipulador, quem eu vou seguir. E o que eu fico feliz com este Simão, o Zelote, por mais que ele seja desconhecido, mas ele foi escolhido. Por mais que não fale nada sobre ele, ele é um apóstolo. E ele fez a escolha mais importante da vida dele. Ele deixa a liderança de Judas, ele deixa aquele grupo de zelotes para fazer parte dos discípulos de Jesus. Eu não sei se você faz parte de um grupo político, que luta pelo Brasil, mas existe um outro líder que luta por um reino universal. Eu não sei se você faz parte de um grupo político, do PT, do PSDB e qualquer outro. Eu não sei para quem você vota. Eu não sei se você faz parte ou se você é um militante político. Eu não sei se você faz parte de uma torcida organizada, se você é um dos líderes da torcida organizada, se você faz parte de uma torcida organizada, se você veste uma camisa de um time, de uma equipe, de um grupo, de uma torcida organizada. Mas a verdade é que este Simão fez a escolha mais importante. Ele deixou os seus antigos líderes, ele deixou os seus antigos grupos, os seus antigos amigos, os seus antigos ideais, os seus propósitos pessoais. Ele abandona as armas para ser um discípulo e foi chamado para ser um apóstolo. É a diferença entre os discípulos e apóstolos. É a diferença entre os líderes. Tem pessoas que vêm aqui e falam: pastor, eu gostei da igreja. Mas tem pessoas que vêm aqui e falam: pastor, eu não gostei da igreja. Mas a grande questão não é se você gosta, se você não gosta, se você canta, se você chora, se você ora. A grande questão não é essa. A grande questão é: qual é o líder que Deus colocou sobre mim? Quem eu tenho seguido? Quem eu tenho caminhado? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou discípulo do apóstolo Gerson. E por quase 14 anos, eu tenho seguido o meu discipulador, o apóstolo Gerson. Eu segui ele quando ele era pastor. Eu segui ele quando ele não era conhecido, quando ele não era famoso. Eu segui ele quando ele tinha muitos erros, muitos defeitos. Quando ele era gago, não sabia falar em público. Eu segui ele quando ele não era. E sigo ele hoje quando ele é. Ele não era famoso, hoje ele é muito conhecido. Eu seguia ele quando ele mal sabia falar, se expressar. E hoje eu sigo ele com 3, 4 livros escritos. Eu seguia ele quando ele não tinha nada. E hoje eu sigo ele e ele tem muito a oferecer. Tem muitos CDs, DVDs. A grande questão é: junto com quem você tem estado?
Quem tem te ensinado a palavra de Deus? Você tem andado de uma forma ocasional, de vez em quando? Ou você tem buscado caminhar dia a dia? Hoje, na nossa vida moderna, tem muitas coisas que me impedem de estar com o apóstolo 24 horas como os discípulos estavam. Mas eu estou com ele em espírito, no mesmo propósito, fazendo parte do mesmo reino e levando as boas novas 24 horas com ele. Cada vez que eu pego um CD, como vocês vão receber hoje, com uma mensagem nova, eu escuto 6, 7, 10, 20 vezes a mesma mensagem. Eu escuto na segunda, na terça, na quarta. Eu estou andando e estou caminhando com ele há muitos anos e o tempo todo. Se você quer fazer parte da multidão, amém. Se você quer fazer parte de seja lá qual for o grupo, o seu propósito, o seu propósito é ser chamado, separado, escolhido, ser um apóstolo, ser um dos evangelistas, ser um homem ou mulher que faz a diferença no seu trabalho, na sua casa, você vai ter que ser discípulo. Você vai ter que caminhar junto. E quanto mais próximo e intimidade você tiver, mais você vai receber e mais preparado você vai estar para ser, para fazer, para agir e fazer a vontade de Deus. Por isso, desde o começo, ele gravava as fitas e eu ouvia as fitas várias vezes. Eu pegava um CD e ouvia várias vezes. Pego o livro dele, todo ano eu leio o livro dele, porque ele é a pessoa que Deus colocou sobre mim. Ele é o meu discipulador. Vamos continuar. A comunhão entre os diferentes. Diga, a comunhão entre os diferentes. Nós vimos a diferença entre os discípulos, nós vimos a diferença entre os mestres, e agora vamos ver a comunhão entre os diferentes. Semana passada nós falamos sobre Levi, Mateus, um dos apóstolos. E agora nós estamos falando sobre Simão o Zelote. Lembram de Mateus, que ele era cobrador de impostos? E nós vimos agora que Simão o Zelote, ele lutava contra os publicanos. Pessoas totalmente diferentes. Imagine Jesus organizar uma equipe e do lado está um publicano, ex-publicano, aquele que era considerado o pior dos piores dos judeus, aquele que traiu a sua pátria e trabalhava para os estrangeiros e cobrava impostos dos seus irmãos para dar para Roma. E do outro lado a lado agora, está Simão o Zelote, aquele que era um homem de guerra, que fazia parte de um grupo extremista, patriota, que não aceitava o domínio de Roma e a cobrança dos impostos e lutava contra a cobrança e os publicanos. Agora esses dois homens, que eram totalmente diferentes, um trabalhou para Roma e o outro lutava contra Roma. Um trabalhava para cobrar impostos e o outro lutava para que os impostos não fossem cobrados. Agora eles fazem parte da mesma equipe. E aqui é a mesma coisa. Pessoas totalmente diferentes. Nós podemos encontrar em uma igreja um ex-viciado e um ex-traficante. Nós podemos encontrar uma ex-prostituta e podemos encontrar um homem salvo e regenerado e sacerdote. Nós podemos encontrar uma pessoa que é ladrão e que era violento e que roubava, e podemos encontrar uma pessoa que foi roubada e que foi abusada. São os diferentes no mesmo lugar. E nós temos que aprender a trabalhar com essas diferenças. Quando nós olhamos Jesus e as escolhas que ele fez, parece muito estranho. Porque quando a gente vai andar junto com alguém, o que a gente fala? Eu gosto tanto dessa pessoa porque eu nem preciso falar, ela já sabe o que eu estou pensando. Nós somos muito parecidos. Nós temos os mesmos desejos, os mesmos sonhos.
mas isto é uma união da carne. Isto é uma equipe em interesses, com motivações próprias, humanas, de iguais. Mas Jesus, ele montou uma equipe com pessoas totalmente diferentes uma da outra. Pessoas totalmente diferentes uma da outra. Aos nossos olhos pode parecer um grupo que vai se desfazer, que vai começar a ter contendas, discussões, e pode até sair morte, pelo histórico dos discípulos. Mas Jesus, ele não está preocupado em chamar pessoas iguais a ele. Ele não está preocupado em chamar pessoas iguais, que pensam iguais, que fazem as mesmas coisas. Jesus está preocupado em montar uma equipe com pessoas diversificadas, diferentes, cada um com uma habilidade, com um dom, cada um para fazer algo especial e diferente do outro. Jesus está formando uma equipe para ser o modelo da sua igreja, para ser o modelo de uma igreja universal, que tem de tudo e de todos, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-usuário, ex-traficante. Quando olhamos a equipe de Jesus, desses 12, e olhamos Simão Pedro, famoso, conhecido, o apóstolo mais conhecido, o pregador, e Simão Pedro, aquele que é anônimo e não sabemos de nada dele, nós podemos ter a tendência de achar que Jesus fez escolhas ruins, e que ele poderia até mesmo ter escolhido Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos e José de Arimateia eram os discípulos de Jesus, gostavam de Jesus, ouviam a mensagem de Jesus, ocasionalmente encontravam Jesus. Só que tanto Nicodemos, que foi encontrar Jesus à noite, para que ninguém visse ele falar com Jesus, e José de Arimateia, nenhum deles tinha coragem para fazer o que fizemos esta semana e dizer: eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu frequento uma comunidade, está aqui a palavra de Deus, a palavra de amor, que revela o Cristo que nos salvou, aqui está a palavra da verdade, que nos liberta. Nem Nicodemos e nem José de Arimateia estavam prontos para fazer isso. A julgar pela obscuridade que envolve alguns dos apóstolos e o silêncio da história a seu respeito, não sendo destacado nem por sua alta qualificação ou por sua grande carreira, poderiam ser considerados por alguns como inúteis. Como esta objeção contesta frontalmente a sabedoria da escolha de Jesus Cristo, podemos dizer que não está de acordo com a verdade. Porque nós podemos ver que um escriba, um homem que conhecia a palavra, um homem que era doutor da lei, chega para Jesus e diz: eu vou te seguir. E Jesus diz para ele: eu acho melhor não. Jesus fez de tudo para que aquele escriba, que queria ser seu discípulo, ia lutar para ser um apóstolo, um dos 12, um dos 70, Jesus fala para ele: olha, eu acho melhor você não me seguir, porque eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Não me segue. E teve um outro que Jesus fez de tudo, ainda no final do seu ministério, já próximo da morte da cruz, Jesus diz para um jovem, diz: vem e me segue. E aquele jovem abaixa a cabeça e sai triste, porque ele não quis seguir Jesus. E eu vou te confessar uma coisa, nesses 14 anos, como eu falei, o meu apóstolo é o apóstolo Gerson. Conheci outros apóstolos, melhores, maiores, menores, com outros ministérios e dons, mas com o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Mas eu nunca pensei em trocar de apóstolo, de pastor. Desde que eu voltei para a igreja, ele é o meu pastor. E eu tenho sido fiel ao pastor que Deus colocou sobre a minha vida. Eu nunca pensei em trocar. Eu nunca pensei em mudar.
Eu nunca achei que seria melhor ou mais vantajoso ter um outro pastor sobre a minha vida. Desde que eu voltei para a igreja, nesses últimos 14 anos, ele é o meu pastor que Deus colocou sobre mim. Mas eu também te confesso que nessa caminhada em que Deus me enviou para Mogi, agora estamos em Suzano, e o propósito é morrer em Suzano, daqui muitos anos, mas fazer a obra de Deus aqui em Suzano, no Alto Tietê, e caminhando dentro desse propósito, seguindo os passos de Jesus, levando as boas novas, abençoando o povo, formando a equipe para trabalhar, uma equipe de 12, uma equipe de 70 para trabalhar. Muitos foram chegando, muitos foram fazendo parte, alguns já são íntimos, outros são ocasionais, mas eu te confesso que teve discípulos que eu falei, fica para trás, eu não quero você como meu discípulo, porque é uma escolha minha. Jesus escolheu quem ele quis. O apóstolo Gerson escolhe quem ele quer. E eu escolho quem eu quero para ser meu discípulo. Eu não posso escolher para fazer parte da multidão, mas para fazer parte dos 3 íntimos. Da equipe de 12, da equipe de 70, sou eu que escolho. A partir daí, dos 120, dos 500, não sou eu que escolho. É lógico que eu escolho baseado na palavra e na direção do Espírito Santo. Mas tem escribas que sabem tudo. Tudo eles sabem. Eles querem ser meu pastor, eles querem ser meu conselheiro. E eu digo, olha, não vai ser fácil a gente andar junto. Você não vai conseguir andar junto comigo. Alguns meses atrás eu falei para um casal, falei, não, pastor, eu quero ficar aqui. Você pode ficar, mas você não vai conseguir caminhar comigo. E tem alguns também, que eu chamei, eu desejei muito que tivessem na equipe e falei, vem e me segue. Mas eles saíram com a cabeça baixa, porque o propósito deles é dinheiro, é riqueza, é vaidade. Por isso, alguns eu não quero que sejam meus discípulos, alguns eu quero, mas o certo é que Deus está no controle de todas as coisas. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano na sua vida, para você fazer parte de uma equipe evangelística, de uma igreja que prega a verdade, e que busca abençoar as vidas, salvar vidas e restituir famílias. Por isso, quando olhamos toda essa equipe totalmente diferente, podemos pensar que Jesus fez uma escolha errada. Algumas pessoas podem olhar para mim e falar, mas pastor, por que você não quis aquela pessoa na equipe? Por que esta pessoa você colocou para fora? Por que esta pessoa você não permitiu que fizesse parte da equipe? Pastor, por que você queria aquela pessoa? E queria só ela, sem nada, sem dinheiro, sem nada, só ela. Porque Deus está no controle. Você pode estar se perguntando, mas o que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer de mim? Quando olhamos as escolhas de Jesus, podemos de uma forma bem rápida e superficial achar que ele fez a pior escolha. Tirando Judas, que nós vamos ver mais à frente, podemos pensar que um Simão foi inútil. Um homem que não falou nada, que não escreveu nada, que não se fala nada dele na Bíblia nem na história. Simão, o Zelote, foi um inútil dentro da equipe. Você pode pensar muitas vezes que, por você não estar fazendo nada, você é um inútil como o Simão Zelote. Agora, quando submetemos as seguintes considerações em relação ao ponto de vista que estamos vendo, queria falar 3 coisas bem simples e rápido para terminar. Quando olhamos a escolha de Jesus, primeiro, Jesus chamou pessoas para serem testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Seja os 3, os 12, os 70, os 120, os 500, seja a multidão, seja os discípulos de Jesus, os discípulos de Pedro, os discípulos de Paulo, seja os discípulos do apóstolo Gerson, seja os discípulos do pastor Marcos, da pastora Carla, todos que Deus chama e escolhe é para ser uma testemunha. Mesmo os menos afamados, dentre eles podem ter sido mais úteis como testemunhas
daquele a quem estavam acompanhando desde o início. Este Simão Pedro, o propósito dele era ser uma testemunha. Aonde este Simão Pedro, conhecido e famoso, pregador, aonde este Simão Zelote, desconhecido, anônimo, e que muitas vezes acham que é um inútil, aonde ele chegava, ele era uma testemunha. Ele chegava e as pessoas perguntavam: quem foi este Jesus de Nazaré? Ele foi o enviado. Ele morreu na cruz para levar os pecados. Não importa se ele era pregador, se ele era escritor, não importa se ele era rico ou pobre, Jesus nos chamou para sermos as suas testemunhas. Todo mundo que olhar para você vai dizer algo diferente na sua vida, na sua casa. E você, como escolhido e testemunha, vai dizer: é porque eu sirvo ao Senhor. É porque Deus está sobre mim e tem me dado a tua paz e a tua prosperidade. Mas quem é este Deus? Este Deus é o Jesus Cristo que desceu à terra e morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Diga: Deus me chamou para ser uma testemunha. Então este Simão Pedro e este Simão Zelote eram testemunhas, independente dos seus ministérios e dons. Todos eles eram testemunhas. A segunda é que, quando olhamos para a equipe de Jesus, de 12 pessoas, e vemos 3 pessoas eminentes, em destaque, é um bom resultado. Imagine de um grupo pequeno, de 12 pessoas, e nós encontramos 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, Mateus, encontramos 3, que são muito grandes. É um resultado muito bom para uma equipe. Então, quando olhamos a equipe, vemos que eles são testemunhas. E vemos que o trabalho de Jesus deu um resultado muito bom e até acima da média. E o último, diga: Cristo é o centro. Devemos lembrar que sabemos muito pouco sobre qualquer um dos apóstolos. Você sabe como é que foi a infância de Pedro? De Simão Pedro? Você sabe como é que foi a sua infância? Nós sabemos todos os detalhes da vida dele. Depois que Jesus subiu, se nós pegarmos o evangelho, os 4 evangelhos aqui, não dá 100 páginas. Sabemos muito pouco, tanto de Simão Pedro, quanto de Simão Zelote. Mas por que isso? Porque Cristo é o centro. Devemos lembrar que sabemos muito pouco sobre qualquer um dos apóstolos, seja o mais conhecido ou o anônimo. Eles olharam tão fixamente para o sol da justiça e para o seu resplendor, que perderam de vista as estrelas auxiliares. Faz pouquíssima diferença saber quais dentre eles eram estrelas de primeira grandeza, de segunda ou de terceira grandeza. Não importava quem era o maior e quem era o menor. O que importa é que Jesus é o centro. É Jesus que deve ser conhecido, e não Pedro. É Jesus que deve ser falado e pregado, e não Pedro. Por isso, qualquer um da equipe de Jesus, desde o mais famoso ao anônimo, todos são importantes. Todos foram ensinados, doutrinados e foram preparados para fazer a obra de Deus. Aqui neste lugar, tanto os 12 quanto os 70, todos estão sendo ensinados e doutrinados para fazer a obra de Deus. Não importa se você vai escrever um livro, não importa se você vai gravar um CD, não importa se você canta ou não canta, não importa qual é o seu ministério, o seu dom, não importa se você é um pregador famoso ou um anônimo no meio da multidão, mas todos nós temos que ter em mente sermos testemunhas, e que o trabalho de Cristo não foi em vão e nunca vai ser, sempre dá um bom resultado. E terceiro, o nosso propósito é Cristo. Pode ser que você esteja aqui há mais de um ano e meio,
E você não sabe quase nada sobre a minha vida. Porque eu nunca fico subindo aqui, por mais que às vezes eu faça alguma gracinha, conto alguma piada. O meu propósito nunca é falar de mim. Nunca é fazer uma biografia pessoal, mas é apresentar Jesus. É isso que nós devemos fazer. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Esta é a terceira mensagem. Concluímos a introdução, o começo, o chamado. Começamos a primeira mensagem dizendo: achamos Jesus, vem e vê. Se você não ouviu, está no YouTube. A segunda mensagem, e Jesus lhe disse: segue-me. E ele, se levantando, o seguiu. E hoje nós estamos vendo a primeira equipe de Jesus concluída. A primeira equipe de Jesus concluída. Ele chama os 12. Vimos sobre a característica dos 12, mas principalmente a diferença entre os discípulos, a diferença entre os mestres, os discipuladores, a comunhão, a unidade entre os diferentes. Vimos que eles foram chamados porque pagaram alto preço. E eles não tinham vergonha de falar que seguiam a Jesus. Bem diferente dos discípulos ocasionais, como Nicodemos e José de Arimateia. Podemos questionar a equipe de Jesus. Você pode questionar a minha equipe, eu posso questionar a equipe do apóstolo. Mas é eu que escolho, segundo a vontade de Deus. Alguns serão famosos, outros anônimos. Uns escreverão livros, gravarão CD e DVD. Uns viajarão pelos continentes, subirão a Israel. E outros não sairão de Suzano. Mas hoje, com a terceira mensagem, os 12, e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, terminamos com uma ideia clara de que nós devemos, como os primeiros discípulos e apóstolos, sermos testemunhas. Saber que Jesus tem um bom resultado em tudo que faz. E que esta equipe, esta igreja, vai dar um bom resultado, uma grande colheita para o nosso Senhor. E que Cristo é o centro. Não é o pastor, não é a pastora, não é a equipe, não é a criança, não é o idoso. Mas Cristo é o centro.